Meu nome é Larissa Ferrari, eu sou sócia e diretora digital da Octopus, agência de propaganda e consultoria de comunicação. A minha formação é em publicidade e propaganda, eu me formei há mais de 10 anos, mas também sou formada em gestão pública, que eu fiz uns anos depois, na Universidade Metodista de São Paulo. Eu comecei a trabalhar um pouco depois que eu saí da faculdade, na verdade foi bem rápido, já somos um bom tempo aí, uns bons anos nessa frente, que inclusive era uma necessidade dentro da agência, porque antes ficava de uma maneira mais externa, né, esse trabalho, e quando eu fui para esse caminho, a gente conseguiu internalizar mais, trazendo muitas coisas novas, trazendo muitas coisas boas dentro nesse meio, né, para dentro da agência. Então foi a partir dali, e dali eu não parei mais. Estou sempre voltada aí para o mercado digital, para o marketing digital. Olha, tem muitos cases, muitas histórias, né, muitos jobs interessantes, mas eu acredito que, sem dúvida, ano passado, quando a gente começou a atender o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi realmente muito marcante, porque era um ano eleitoral, né? E a gente teve uma sequência de campanhas muito interessantes ao longo do ano. Esse ano também a gente tem, pela valorização da democracia depois do processo eleitoral. Mas ano passado a gente teve muita coisa especial, principalmente a campanha Paz nas Eleições. Acredito que é um case muito bacana dentro desse universo, junto ali com o tribunal, onde a gente realmente trouxe a ideia de não termos inimigos, né, mas termos adversários quando a gente fala da política, né? Naquele momento tão delicado, onde era preciso também a gente trazer essa racionalidade, né, para o momento. Então a gente conseguiu trabalhar junto com a CBF, unindo esse tema do não inimigos, mas sim adversários, na realidade do futebol. Então foi muito legal, foi uma sequência de jogos, né, em campeonato, que a gente pôde levar a urna eletrônica inflável, que era uma nova urna também que estava se apresentando, ter ali a participação dos jogadores, dos grandes times, dos grandes clubes envolvidas, né, para estimular o público, os torcedores a pensar sobre isso de uma maneira diferente. Foi muito bacana, depois seguido de várias ações, como o Cristo Redentor, utilizando vestindo, né, a camiseta de paz nas eleições, pedindo paz nas eleições, naquele momento tão delicado. Enfim, então toda essa sequência de trabalho com eles, especialmente nesse momento do Paz nas Eleições, é realmente o que mais me marcou. E além disso, teve vindo o momento onde a gente teve mais de 250%, quase 300% de aumento no requerimento de voto em trânsito, né, nesses requerimentos. Então, realmente, as pessoas participaram, elas engajaram, mídia espontânea, muita mídia espontânea, né, grandes artistas se envolvendo, os jornais internacionais. Então, foi uma onda de muita coisa boa. Então, foi um ano de case, na verdade, né, não é um único momento, mas é todo um trabalho. Olha, o que mais me encanta é essa possibilidade de conectar a diversidade. A gente consegue trabalhar numa mesma campanha com mensagens diferentes que se complementam para públicos diferentes, atendendo às necessidades realmente do que aquelas pessoas precisam naquele momento. E eu falo até numa visão que a gente acaba trabalhando mais dentro da Octopus, que são com contas governamentais, né, que com contas governamentais, a gente conseguir ter essa conexão da diversidade da população, atendendo realmente ao que ela precisa, levando a mensagem de uma maneira diferente. Eu acredito que é o grande poder do marketing digital. Ele consegue ser mais específico realmente, né, com aqueles determinados públicos. Olha, eu acredito que o maior desafio foi a gente entender esses novos papéis que precisavam existir, né? Porque a agência, ela completa 45 anos esse ano, obviamente ela veio toda do off. Então, a gente passar por essa transformação digital, primeiro, né, cultural ali, quais esses novos papéis, esses novos perfis que a gente precisava, né? Os jovens são parte também disso. Então, essa transformação digital, que é cultural também, acho que foi o ponto mais alto, mais importante, e que a gente continua atravessando, porque as movimentações e as transformações não param. Mas, sem dúvida, essa mudança cultural, ela foi, acho que, o ponto mais alto. A gente tem muitas ondas, né, de informação sem parar. Então, eu acredito que agora nós estamos num momento de curadoria de conteúdo, né? Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, está vivendo muito isso, principalmente quem trabalha
com o marketing digital, né? Acho que a gente aprendeu o que a gente tem que separar um pouquinho, ou não necessariamente olhar para aquilo ou de uma maneira mais periférica, para onde a gente precisa realmente se concentrar, né? Então acho que a gente escolhe mais os canais, os perfis, as pessoas, as figuras que trazem informações mais sólidas, mais relevantes realmente, né? Que dão match também com o nosso trabalho, porque eu acredito que um grande problema, às vezes, do marketing digital, de você estar nessa área, é justamente achar que você precisa saber tudo o que está acontecendo. Isso não é possível, né? E às vezes você vai saber de uma maneira muito superficial sobre as coisas. Então acho que você também entender o que dá match com você, da maneira como você pensa, da maneira como você gosta de criar o seu conteúdo, do perfil que tem, né, dentro da agência, dos perfis de clientes. Eu acho que aí você consegue fazer essa curadoria melhor e consegue aproveitar melhor dessas informações, sabe? Eu acredito que a gente passou por um tempo muito grande até, de muita superficialidade, dezenas de milhares de informações. E agora talvez a gente esteja escolhendo, não, deixa eu ter uma imersão maior nisso aqui de novo, né? É importante eu conseguir realmente entender disso que eu tô fazendo, até para levar para o meu cliente de uma maneira diferente. E não simplesmente eu sei os termos de todas as coisas, eu tô por dentro de todo o vocabulário. Eu acho que não é mais tanto sobre isso, né? A gente começa a olhar mais o ser humano de novo. Essa é a minha opinião, pelo menos do que eu tenho visto, das experiências que eu passei. Tive a oportunidade de estar aqui, tanto em São Paulo, nos grandes players, como Google, Facebook, Meta, agora Meta, né? E tantos outros, LinkedIn. Tive a oportunidade de estar no Vale do Silício de São Francisco, tive a oportunidade de estar no que se chama o Vale do Silício da China. E aí você vai conseguindo perceber essas transformações e um determinado esgotamento para tanta informação. Então, de fato, é o que eu acredito hoje, assim. Tem que ter uma curadoria um pouco do conteúdo e você não deixar de criar e deixar a sua impressão ali. Não uma coisa tão automática, sabe? Sabendo usar melhor das tecnologias. Olha, tem essas figuras, né, que eu gosto, que eu curto seguir, poucas hoje, perto do que eu seguia antes. Alguns determinados canais também específicos. Eu gosto muito de ler, né? Eu gosto de livro. Então, assim, apesar de estar no digital, eu gosto de livro. Eu acredito que a gente tem que dar muito valor àqueles que participaram de todas as transformações, né? Por exemplo, Philip Kotler nunca é antigo, nunca já foi, né? Então, assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estar com esses livros e gosto de viver essas imersões, né? Então, estar nesses players, trocar com essas pessoas, ali em loco mesmo, experienciar onde as coisas estão acontecendo, é o que eu mais gosto. Esse é mais o meu perfil hoje. Para mim, o futuro do marketing digital é um pouco disso que eu já falei, da questão de um conteúdo com um pouco mais de imersão. Eu acredito que essa tamanha superficialidade, ela não se sustenta por muito tempo, né? Inclusive nessas novas gerações. Nessa nova geração especificamente, onde a gente já tem indícios e tem pesquisas dizendo que elas vai ser a primeira geração a conquistar menos que os pais. Por mais que há uma quebra de modo de vida, né? Não vou só trabalhar, vou viver, e isso é bom, isso é importante, a gente tem que olhar para isso também. Essa é uma transformação positiva, ao meu ver. Mas pode ser que em algum momento elas percebam que não é só a superficialidade, né? A vida, as coisas demandam a gente se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, buscar o conhecimento daquilo com mais propriedade. Então eu entendo que o futuro do marketing digital é maravilhoso, continuar conectando as pessoas, propiciando, democratizando o acesso às coisas, que acho que isso é muito especial dentro desse universo, não só em termos de consumo, mas de acesso ao conhecimento mesmo. Mas talvez voltando a se aprofundar um pouco mais e não deixando tão superficial como em alguns momentos tem sido. Para mim, repertório, assim, absolutamente. Eu percebo, até falando desses jovens, é muito valioso o que eles trazem, dessa atenção e da conexão e do entendimento da tecnologia, das plataformas, mas para mim, de toda forma, como você vai continuar trabalhando com conteúdo, que é o grande propulsor de tudo, da conexão real entre marcas e pessoas, você ter de fato um aprofundamento, repertório, vivência, leitura, entendimento, procurar saber, trocar com as pessoas, porque senão você fica só numa gaiolinha atrás do computador, né? Ou atrás do celular, ali na tela, ou no game, enfim, mas não tem a troca com as pessoas.
Então, para mim, como o conteúdo é a massa principal de tudo isso, o repertório é essencial para um profissional de marketing digital conseguir conectar melhor as pessoas às marcas. Ele tem que contar com profissionais, né, que possam contribuir. Porque é claro que a gente tem um faça você mesmo muito forte hoje em dia, e tem realmente muitas coisas que a gente aprendeu a fazer até nessa democratização, acesso à informação, ao conhecimento. Mas eu acredito que o negócio é tudo para aquela pessoa naquele momento, né? É como um casamento, é como um lar, uma casa, é o seu negócio, né? É o seu filho. Então, você sabe daquilo que você faz, né? Você tem uma profundidade sobre aquilo que você realiza. Como profissional de marketing, o publicitário, enfim, a pessoa que está ali lidando com a comunicação, que entende sobre essas conexões, tem também a sua profundidade, tem o seu conhecimento. Então, a minha dica é entender que isso é um investimento, né? Investir em quem realmente possa contribuir com você para você chegar no seu objetivo, né? Às vezes o barato sai caro, então poder contar com um profissional, entender que isso, como eu já falei, é um investimento, acho que é o que faz a diferença, porque as mentes juntas é o que torna disruptivo realmente o processo, né? Um livro, Marketing 4.0. Um filme. Talvez não é um filme, mas um documentário, o Dilema das Redes Sociais. Um aplicativo. Pinterest tem sido para mim, assim, bem especial. TikTok também é interessante, a gente precisa entender sobre isso, principalmente no consumo da geração, como a gente estava falando aqui, todos esses comportamentos. Mas eu acho que o Pinterest tem sido bem útil para muitas frentes. Acho que está cada vez melhor, bem interessante. Marketing digital é mais fácil acesso a essa conexão que precisa existir entre as pessoas. Essa conexão se torna mais fácil.